É isso aí, pessoal. Planista C4D mais uma vez aqui no YouTube. E hoje eu vou fazer o seguinte, pessoal. Hoje eu vou reagir a mais um vídeo, né? Mais um comentário de um professor. Mais um professor, né, pessoal? É o que é o professor Aquino. Que está dizendo que a Eratóstenes, né? Provou que a Terra seria um globo e os terraplanistas não conseguiriam provar porque a sombra seria... o ângulo da sombra ia projetar 3 sóis diferentes, né? E o primeiro sol, e o que ele falou? O primeiro sol ia dar certo, né? Ele colocou aqui primeiro sol, vou fazer o que ele fez ali, ó. O primeiro sol deu certo, ó. O que ele fez aqui, o primeiro sol deu certo. Mas a partir do segundo sol, né? Vamos colocar um ponto aqui. Deixa eu colorir ele para ficar mais bonitinho. A partir do segundo sol, segundo ele, né? Não ia dar certo. Justamente porque o ângulo da sombra ele ia bater um sol mais baixo, então não ia dar certo. E outra, ia produzir um outro, né, uma outra posição, né, de outro sol, entendeu? Ou seja, ia ser 3 posições do sol diferente. Então ele até fala com um certo preconceito contra os terraplanistas, fala que os terraplanistas não gostam de fazer conta, tal, e beleza. Mas eu vim aqui para refutar esse argumento dele aqui, dizer que ele está errado com os argumentos dele. Por quê? Primeiro que ele confundiu, né, os argumentos terraplanistas, né? Porque primeiro ele desconsiderou a altitude do Sol. Ou seja, se ele considerar a altitude do Sol, ele vai poder pôr o poste, né, na altura, da mesma altura do outro poste, e fazer o cálculo de outro ângulo. Ia dar certinho. Mas teria que pôr a altitude correta do Sol. E não essa, né, essa outra altitude que ele colocou aqui. Que seria essa. Daí obviamente que ia dar diferente, né? Ia dar um outro ângulo, né? Daí ele colocando essa altitude. Ia ser realmente, você ia ver dois sols, mas tá errado. O sol verdadeiro seria esse. Então o raio do Sol, ele teria que estar aqui em cima. Daí a vareta, né? Suponhamos que essa vareta aqui seja a vareta de Alexandria e essa aqui seria de Siena. Então ia dar o ângulo, né? O ângulo correto, ia dar um ângulo maior do que do equinócio, né? E naturalmente, supostamente, o Eratóstenes ia pensar que a Terra seria um globo, mas seria a Terra plana. Então o erro desse professor aqui foi praticamente o mesmo erro do professor Dr. Lourenço, considerando um Sol, só que aqui o erro dele parece que foi meio intencional, porque ele colocou aqui para baixo, né? Sendo que não teria essa necessidade. Colocou aqui para baixo, ó, para dizer que não daria certo a sombra, ia projetar um Sol para baixo. Mas não, ele tem que considerar um raio solar partindo do Sol verdadeiro, que seria esse. Aí você arrasta, né, o poste, né, o que ele falou que é poste, né, então pode ser um poste. Esse é o primeiro poste, que seria o poste do equinócio, e esse seria o terceiro poste, né, que seria o poste de um exemplo de Alexandria e um de Siena. Então ia ser bem tranquilo, né, não ia ter nenhum problema. E aqui no programa Cinema 4D eu fiz a mesma coisa. Eu copiei aqui e colei. O que acontece? Tem esse... Quer ver, ó? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Copiar e colar, certo? Eu usei o mesmo projeto do vídeo do Dr. Lourenço, para ficar mais fácil aqui, ó. Tem os raios solares, certo? Então, se você conferir aqui, ó, tá faltando ativar uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Então, se você colocar o poste na posição correta, então vai gerar a sombra correta. Entende? Se eu arrastar esse poste aqui no raio, né, solar, ele vai formar um ângulo correto até chegar a uma distância X. No caso aqui, ó, é o vermelho, certo? O vermelho. Esse amarelo é um raio antes.
né? É um raio antes. No caso, se eu puxasse esse poste um pouquinho para cá, não ia dar 62. Mas o primeiro cálculo que eu fiz foi 62. Né? Que deu certinho aqui, ó, 62. O primeiro cálculo que eu fiz lá no vídeo do professor Adalto Lourenço. O que acontece? Você pode ver que, independente da altura, né? Considerando a terra plana, independente também do poste, você pode usar o poste do mesmo tamanho, não tem problema nenhum. Mas isso não vai ser nenhum problema para a terra plana, por quê? Porque considerando só o próximo, o ângulo vai ser exatamente igual, ó. Você entendeu? O ângulo vai ser exatamente igual. Aí você compararia esse ângulo aqui, né? E vai chegar até o Sol com a distância, né? Eu não medi a distância aqui, essa distância. Os ângulos vão ser o mesmo ângulo, né? Daqui até o Sol. Serão congruentes, né? Os ângulos serão congruentes. Dessa distância aqui até aqui eu não sei qual é a distância, tem que ver lá no Google. Nem pesquisei isso, que nem há necessidade de fazer isso, que eu acho que vocês já entenderam. Então esse ângulo aqui até o Sol vai ser o mesmo desse aqui. Se eu colocar o poste para cá, esse ângulo também vai ser o mesmo. Entendeu? Esse ângulo vai ser o mesmo do ângulo grandão. E aqui também. Nesse que eu já salvei aqui do professor Dr. Lourenço. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo vermelho, com essa linha vermelha, é um raio solar. Ele é o mesmo ângulo da distância do Sol. Ou seja, o que esse professor fez aqui, não posso dizer que é 100% se é por querer ou se é por ignorância, né? Mas o raciocínio dele está totalmente errado. Ele colocou um Sol, eu acredito que seja propositalmente, ele colocou um Sol mais para baixo, para dizer que na Terra plana não é possível os testes de Eratosthenes considerar uma Terra plana. O que ele fez? Ele manipulou aqui, né? Nesse programinha você pode manipular, pode editar, pode criar. E ele manipulou, simplesmente manipulou o Sol, abaixou o Sol. Obviamente que ele abaixar o Sol vai dar um ângulo diferente. Daí foi lá e colocou um Sol aqui ainda mais para querer ridicularizar mais ainda, né? Colocou um Sol bem aqui no cruzamento dos raios solares, para dizer que cada Sol aqui é um erro na Terra plana. Só que esse Sol que ele colocou aqui, não tinha necessidade dele pôr aqui, porque esse não é o Sol, o primeiro Sol seria esse. Ele não tem que considerar o raio desse Sol, porque esse Sol está mais baixo. Seria a mesma coisa de eu pegar o Sol da Terra Globo e puxar ele bem encostado no globo e dizer que o Sol era pequeno e os raios vão ser diferentes. É a mesma coisa, né, de considerar aqui, por exemplo, ó, ele considerou aqui no caso do Sol, né? Aqui, ó, são os raios solares, né, da Terra Globo. Seria a mesma coisa se eu usar o argumento dele, querer fraudar. Eu trago o Sol mais próximo, obviamente o ângulo vai ser bem mais diferente. Eles vão ser, eles vão bater aqui totalmente diferente do que ele queria. Então ele considerou certinho no globo e na Terra plana ele considerou errado, né? Ou seja, aqui no programa, né? No programinha você vai ver que é facinho você manipular isso. Ou seja, se você colocar o Sol da altura certa, aí você arrasta o poste, né, na posição correta também. Não importa quantos raios vai ter aqui. Sempre vai haver um poste, né? Se criar, vamos supor, vou criar outro aqui, ó. Você pode colocar um poste do mesmo tamanho, que esse ângulo vai ser o mesmo desse ângulo aqui. Esse ângulo vai bater com esse ângulo vai bater com esse, e esse ângulo vai bater com esse, né? Então, refutando mais um argumento de um professor, né? Não estou colocando em questão a questão dele ensinar bem ou não os alunos deles, mas nesse vídeo ele não o nome dele é professor Aquino. Nesse vídeo ele foi ou foi desonesto ou foi ignorante. Beleza? O vídeo é só esse. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Até mais.